Oi, gente, bom dia. Vamos aqui para mais uma aula de grafos. Essa aqui vai ser nossa primeira aula aqui. De fato, nós vamos ver aqui os algoritmos clássicos, né, que já existem na literatura para se fazer busca, percorrer grafos, né? A gente começa a partir de hoje. E aí, só para a gente fazer uma pequena lembrança, né? Antes da gente partir para essa aula, a gente estudou as estruturas que são utilizadas para armazenar um grafo aí no computador, né? E a gente viu 3 estruturas básicas, que a partir delas vocês podem criar suas próprias estruturas, mas são basicamente a matriz de adjacência, a matriz de incidência e a lista de adjacência, né? A gente viu esses 3 caras aqui. Na última aula eu passei a implementação da matriz de adjacência e da lista e pedi que vocês fizessem uma implementação da matriz de incidência, só lembrando que não é obrigatório, mas para quem fizer, vai ter uma pontuaçãozinha extra aí no final, né? Juntar todas essas implementações para dar uma upada aí na nota, né? Bom, então, o objetivo de hoje é a gente mostrar aqui como é o primeiro algoritmo de busca, os objetivos, aplicações. Existem basicamente 2 tipos, digamos assim, principais ou iniciais de busca, que é o algoritmo de profundidade ou de largura. E a gente vai começar com esse cara aqui, algoritmo de profundidade. Qual é o objetivo de fazer uma busca num grafo, né? O objetivo é um deles, né? Explorar todos os vértices, todas as arestas. Tipo, você tem que passar por todo mundo para que você consiga extrair a característica ou o objetivo que você está precisando, que você está pesquisando, né? Mas, por exemplo, professor, o que eu posso descobrir? Você pode saber se tem um ciclo no grafo, você pode saber se o grafo ele é conexo, você pode descobrir o grau de cada vértice e aquelas outras informações que a gente já estudou antes de partir para essa aula, né? Se o grafo é regular, se o grafo é planar, por exemplo. Então, dá para descobrir uma série de informações quando você faz esse tipo de busca. Determinar quais os vértices podem ser alcançados a partir de um vértice inicial. Às vezes você pode ter um grafo conexo, você pode ter um grafo direcionado, né, que tem arestas com setas, então não necessariamente você pode ir e voltar no grafo, dependendo do exemplo que você esteja tratando. Então, uma série de características que podem ser obtidas quando se faz uma busca no grafo, né? E aí, aplicações, tem inúmeras, né? Eu tentei trazer aqui algumas mais famosas, outras não tão famosas, como, por exemplo, a resolução de problemas enumerativos, né? A gente já conversou bastante sobre. Geralmente, quando a gente vai pegar um grafo, ele tem várias combinações. Então, por exemplo, o jogo de xadrez, o jogo de damas, dá para ser representado com grafos, né? Vocês já viram na estruturas também aquela questão de árvore, né? Se você tem uma peça aqui, você pode fazer vários movimentos com essa peça. E aí, uma vez que você escolhe um dos movimentos, você está criando uma nova situação, que aí você tem várias peças que podem fazer vários movimentos. Então, você vai fazendo aqui uma árvore de enumeração de possibilidades de jogadas no xadrez e na dama, né? Uma outra característica, outra aplicação, por exemplo, organização de grupos. Eu posso trazer aí uma organização de grupos através de um grafo, né? Eu posso ter aí uma série de jogadores, peguei esse exemplo aqui, né? Tem todos os jogadores que são brasileiros, e aí, quando tem Copa do Mundo, quando tem alguma competição, assim, tipo Copa América, Copa das Confederações, que não tem mais, mas sempre que a seleção do Brasil vai jogar, o que geralmente se faz, o técnico vai olhar para os brasileiros que jogam e vai selecionar dentro daquela quantidade de jogadores, digamos assim, 11 caras para ser o time titular, né? E a ideia é que você escolha esses 11 jogadores de tal forma que eu acho que o técnico pensa assim, né? Não, acho que se eu botar o fulano com o Beltrano aqui, eles se dão bem ou eles ficam taticamente melhor organizados.
E isso aqui dá para se fazer com grafos também, certo? Essa organização é só considerar como sendo cada jogador como sendo um vértice, por exemplo. E a aresta, a gente pode pensar que seria uma informação, um valor, que diz que quando o jogador A e o jogador B estão no mesmo time, eles vão contribuir com peso de 10, quer dizer, então, quanto maior esse valor, significa que mais entrosados os caras são, então significa que eles provavelmente vão jogar bem. Enfim. O que mais que a gente dá para fazer a aplicação? Localizar arquivos no sistema operacional, né? Você pode dar quando você quer pesquisar um arquivo no seu sistema operacional, você vai apertar um botão de busca lá e vai digitar mais ou menos o nome do arquivo, ou um pedaço do arquivo, você não lembra bem onde é que o arquivo está, que ele está dentro de uma pasta, de outra pasta, de outra pasta, de outra pasta, outra pasta, né? Fazendo abertura de várias pastas, dá para fazer a modelagem com grafos também. Dá para usar algoritmos para descobrir se esse arquivo pertence ou não, ou se ele existe ou não, né? E tem inúmeras aplicações aí que elas vão surgir com o tempo aqui na nossa conversa. Bom, como eu já tinha conversado previamente, existem os dois algoritmos clássicos, que é o busca em profundidade e o busca em largura. Esses dois caras aqui, a gente vai ver eles. Primeiro, busca em profundidade, que a partir de algumas adaptações, a gente vai ver que aprendendo esses dois caras e fazendo pequenas adaptações, coisa pouca mesmo, a gente vai conseguir encontrar uma árvore geradora mínima, a gente vai conseguir encontrar um caminho mínimo, quantas componentes conexas o grafo tem, uma ordenação topológica, identificar se o grafo tem ciclo. Esses caras aqui são a base, e com pequenas adaptações eu consigo pegar essas outras informações aqui. Bom, vamos começar então vamos começar com o nosso busca em profundidade, né? Ele tem esse nome aqui bem doidão aqui, né, em inglês, é o Depth First Search, DFS, né? Busca em profundidade. Geralmente é conhecido com esse nome aqui, DFS. O objetivo desse cara aí é caminhar no grafo. Eu quero explorar todos os vértices e todas as arestas, se possível, né? Às vezes a gente pode pegar um grafo que uma situação que não seja possível, mas a ideia é que você tente explorar todos os vértices e todas as arestas, quando você vai fazer esse percurso. E o núcleo principal desse cara, assim, a abstração, a ideia, é que você vai fazer uma busca, sempre que possível, o mais fundo no grafo. Quer dizer, se você começar num determinado vértice, a ideia é que você sempre vá fundo, vá descendo. Imagina um poço, né? Você sempre vai descendo, não importa, até que você chegue no último cara que você possa descer. Acho que você já viu algum algoritmo parecido com esse, né? E depois você meio que vá voltando, né? Ele dá mais ou menos essa ideia aqui. E o processo de busca, ele tem que começar em algum canto e terminar, né? Porque senão ele vai ficar um algoritmo rodando infinitamente. Então, geralmente, o processo acaba quando você visita todos os vértices do grafo. Certo? E, consequentemente, passa por todas, se você passa por todos os vértices, então, a gente vai ver que na busca, na verdade, se a gente passou por todas as arestas, então você vai ver que na busca, passando por todas as arestas, passou por todos os vértices. Então, o núcleo desse cara, desse algoritmo de busca, é justamente esse. Ele vai sempre tentar fazer o mais profundo possível, depois ele vai, quando ele não puder mais avançar, ou porque os vértices não têm mais vizinhos, ou porque todos os seus vizinhos já foram visitados, ele vai fazer uma operação de retroceder para buscar outros caminhos aí, outras formas de encontrar outros vértices que ainda não foram encontrados, né, durante a busca. Então, assim, uma situação bem que dá para tentar fazer uma analogia com busca em profundidade é uma situação do labirinto.
Acredito que todo mundo aqui já deve ter escutado alguma história sobre um labirinto, né? Que tinha um bicho lá, né? Como é que é? Um minotauro, né? Metade homem, metade boi, que ficava dentro do labirinto. Eu queria que vocês pensassem um pouco, se você fosse entrar num labirinto agora, né, realmente um canto totalmente desconhecido, que você não conhece, e você tivesse que sair, talvez você já até conheça, se tivesse que escolher um objeto ou dois objetos para você entrar, para você tentar escapar, que objetos você escolheria para levar para o labirinto, né? Vamos pensar em coisas factíveis, tá, pessoal? Vamos pensar em coisas que dá para fazer. Vamos pensar, vou levar uma bazuca para matar um minotauro. Independente de ter um minotauro ou não, né? O que você levaria para um labirinto? Que objetos você tentaria levar? O que você. Alguma ideia aí? Uma linha bem longa, saber por onde passou. Uhum. O que você usaria para saber a linha? Que nem na história, né? Na história o cara leva uma linha e faz algumas marcações para dizer assim, olha, esse canto aqui eu já passei, né? Então, eu meio que estou repetindo esse local, né? Não preciso ir por ali novamente porque eu já passei por lá e não deu bom, né? Tá mais ou menos nesse sentido aí, igual da história mesmo, né? Então, se você tivesse um barbante, né, uma linha muito longa e um giz, né, que você ia marcando, digamos, sei lá, sempre que você virasse uma curva, você marcava ali, fizesse um X para dizer, olha, eu já virei aqui, né? Ou já entrei nesse lado aqui. Você meio que ia fazendo marcações e provavelmente ia chegar um certo momento que você talvez conseguisse sair, né? Seguindo uma certa sequência, uma certa lógica. Porque o barbante podia ser que você chegasse num local que não tivesse mais como você avançar, né? Como era um labirinto, provavelmente teria locais que você ia entrar que não teria saída, né? Então você teria que chegar em determinado ponto, depois usar o barbante para voltar alguns locais que você passou, observando os locais que você usou como um giz para marcar, dizendo que mais ou menos assim, né? Vou tentar dar uma versão aqui com grafos. Digamos que você acabou de chegar nesse vértice central e você tem três opções: ir para aqui para cima, continuar reto ou descer, né? Então, quando você chega nessa bifurcação aqui, a trifurcação, né? Não sei nem se existe essa palavra. Chega nesse cara que tem três opções. Se você escolher para cima, subir aqui, seria interessante que você marcasse essa opção aqui, né? Em algum canto aqui, com giz, dizendo, olha, eu já subi. E podia ser que quando você chegasse aqui em cima, não tivesse mais nenhuma opção. Não tem mais nenhum caminho que você possa seguir, então você teria que voltar, né? E aí, uma vez que você volta, você já sabe que esse cara aqui de cima, o caminho de cima, você já foi. Então, você já teria mais duas opções, ou seguir adiante ou descer, né? Então, perceba que aí fazer essas marcações e usar o barbante para ir e voltar foi uma escolha, ou foi uma jogada assim bem inteligente, né? E partindo disso, é exatamente isso que a gente vai fazer quando a gente for usar aqui uma busca em profundidade, né? A gente vai pegar elementos para poder avançar no grafo. A gente sabe que o grafo é finito, ele não é infinito, né? Uma hora os vértices vão acabar. Então a gente vai pegar elementos para avançar no grafo, fazer algumas marcações para dizer, olha, esse vértice aqui eu já fui, e depois chegar em algum momento eu vou ter que voltar, né? Então essas operações aqui a gente vai fazer no grafo, que é avançar, voltar e fazer marcações.
tanto no algoritmo de busca em profundidade, quanto no algoritmo de busca em largura, certo? Na verdade, essas operações de barbante giz, a gente vai trocar para uma operação de push, tipo assim, seguir adiante, ou uma operação de backtrack, né, que é voltar. A gente vai usar para isso uma pilha, que é uma estrutura de dados, e a gente vai usar um vetor de cores para fazer algumas marcações no vértice, né, nos vértices que a gente já for passeando por eles. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui na nossa busca em profundidade. Bom, então vamos precisar de alguns caras, né? Então, assim, como a gente vai tratar de vértices e a gente vai fazer algumas marcações de cores, a gente vai ter 3 cores essenciais aqui para a nossa busca em profundidade. A gente vai ter o vértice branco, quando o algoritmo for começar, quer dizer, é um vértice que ainda não foi visitado. Quando começar o algoritmo, todo o vértice vai ser branco, porque ninguém visitou ninguém ainda, né? Eu vou fazer a marcação de cinza na primeira vez que eu chegar num vértice branco. Significa que eu cheguei lá pela primeira vez, né? Naquele vértice. E eu vou fazer a marcação de preto para dizer que eu já cheguei naquele vértice pela primeira vez, né? Eu cheguei nele pela primeira vez. Aí, digamos que ele tem aqui 2 saídas. Aí eu já fiz essa saída aqui, voltei, fiz essa saída aqui, voltei. Uma vez que eu faço todos os seus, digamos assim, todos os seus adjacentes, que eu olho todos os seus vizinhos e volto, eu marco esse cara de preto, que me indica justamente, olha, eu já fui nesse cara aqui, já segui todos os caminhos que ele tinha possíveis e já voltei. E estou marcando ele de preto, para dizer, olha, não preciso mais ir por lá, porque esse cara preto aqui significa que eu já fiz tudo que eu podia fazer a partir dele. Só posso fazer dos caras que estão para trás. Então, vou fazer essas marcações aí. Além disso, dessas marcações, eu vou usar 2 vetores de números, né? Chamado vetor D e vetor F. Esse vetor D e vetor F vão ser vetores de marcação de tempo. Eu vou marcar, tipo assim, o tempo que eu descobri o vértice pela primeira vez e o tempo que eu visitei todos os vizinhos daquele vértice. Então, a primeira vez que eu chegar num vértice, que eu vou marcar ele de cinza, eu vou marcar o tempo que eu cheguei naquele vértice. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. É mais ou menos esse vetor D e esse vetor F é mais ou menos assim um vetor que vai marcar tipo a ordem dos caras que foram visitados, né? Quando esse vetor, quando eu terminar a minha busca em profundidade, esse vetor vai estar marcado lá se eu tiver 10 vértices, vai ter de 1 a 10, dizendo exatamente quem foi o primeiro cara que ficou cinza, quem foi o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente. Da mesma forma, o vetor F vai marcar justamente o tempo que aquele cara ficou preto. Vou marcar aquele tempo onde eu já visitei ele e todos os seus vizinhos, né? O seu fecho positivo. Certo? Qualquer dúvida aí vocês vão perguntando, pessoal. Então, tendo essas estruturas auxiliares, né? Que são a marcação de cores, o vetor D e F, eu meio que já estou quase preparado aqui para a gente começar a nossa busca. A busca em profundidade, ele tem esse pseudocódigo aqui, dividido em 2 pedaços, né? Esse primeiro pedaço, só para ficar claro, esse pseudocódigo está no livro do Corme, que é uma daquelas referências que está no nosso plano de ensino, certo? A partir de agora, basicamente, quase todos os algoritmos são tirados de lá. Bom, o que é que esse algoritmo ele tem de especial, né? Como é que é o jeitão dele?
Ele tem essa primeira parte aqui que eu diria que é uma parte de inicialização das variáveis, né? E tem essa segunda parte aqui que é basicamente o núcleo do algoritmo, né, que ele vai ser executado. Então, nessa primeira parte aqui, inicial, só para a gente ter uma noção, aqui a gente tem um laço de repetição, né? O algoritmo ele vai receber um grafo como entrada, né? Um grafo G aqui comentado. Da linha 1 até a linha 3, eu tenho um vetor aqui de cor, dizendo que cada vértice U pertencente ao grafo, né, todos os vértices, eles vão começar inicialmente com branco. Então, esse da linha 1 à linha 3, basicamente é uma inicialização das variáveis, dizendo que todo mundo começa com a cor branca, certo? Essa variável mark aqui vai ser justamente aquela variável que vai marcar o tempo. O tempo que o cara ficou cinza, o tempo que o cara ficou preto, né? Então, ela começa com 0, porque eu não vou marcar ninguém. Não comecei a marcar ninguém. As minhas linhas de 5 até 9 é que ele vai passar por cada vértice do grafo, né? Para cada vértice U do grafo, ele vai perguntar se a cor daquele vértice é branco. Se a cor daquele vértice é branco, então ele vai chamar a função de fsVisit, que é aqui que começa, de fato, a nossa brincadeira, né? E ele vai cair nessa função aqui, certo? Digamos que ele, o primeiro vértice que ele testou foi o vértice 5. Então, ele vai chamar o dfsVisit por vértice 5. Ele está dizendo que o vértice 5 recebe cinza, né? Porque acabei de visitar ele, foi o primeiro vértice que eu cheguei. Aquela nossa variável de marcação, que começa com valor 0, vai receber 0 mais 1. Então, eu estou, né, no tempo 1. E o meu vetor D, ó, meu vetorzinho D aqui, que marca o tempo que eu cheguei naquele vértice, o tempo de 5, né, do vértice 5, recebe mark, que é 1. Quer dizer, eu estou dizendo que eu cheguei no vértice 5, acabei de pintar ele de cinza, digamos assim, né, que está vermelho, mas acabei de pintar ele de cinza, e o tempo que eu cheguei nele é 1. Certo? Essa é a primeira parte do algoritmo. Da linha 4 até a linha 8, o que eu vou fazer agora é o seguinte: para cada vértice V, né, adjacente, não, pertencente à lista de adjacência de U. Né? Esse pedaço aqui, ó, é justamente da aula passada. O que é uma lista de adjacência? Né? O que é uma matriz de incidência? Nesse pedaço aqui, você podia usar ou matriz de adjacência, ou lista de adjacência, ou lista de incidência. É a estrutura de dados que você quiser usar para carregar seu grafo. Esse pedaço aqui você faz do jeito que você quiser. Então, esse laço de repetição aqui, digamos que eu estou no vértice 5, né, que foi no nosso exemplo. Vértice 5. Se você usar uma lista de adjacência, vai ter alguns bloquinhos aqui, né, que são os vizinhos do 5. Digamos que eu tivesse aqui, sei lá, o vértice 1, 3 e 8. Né? Então, lá no nosso grafo, o vértice 5, ele tem, de alguma maneira, arestas por vértice 1, 3 e 8, porque está representado aqui pela lista de adjacência dele, né? Então, perceba que esse pedacinho aqui é justamente isso, que é para a gente seguir nossa busca, né? Se ele escolheu ir por essa aresta aqui, é o vizinho 1. Se ele escolheu ir por essa aresta aqui, é o vizinho 3. Se ele escolheu ir por essa aresta aqui, é o vizinho 8. Como eu tenho que passar por todo mundo, né? Então, uma hora ou outra eu vou ter que passar por todo mundo. Essa aqui é a mecânica meio que geral do nosso busca em profundidade, e vamos ver aqui na prática um exemplo desse cara aí. Certo? Então, segurem-se na cadeira aí que agora que o nosso jogo vai começar. Bom, tem esse grafozinho aqui de 8 vértices. Inicialmente está todo mundo com vermelho, só para simular que quando o algoritmo for começar, todo mundo vai ser marcado aqui de branco, certo? Bom, tem 8 vértices, então está aqui a lista dos vértices aqui embaixo. Ó. Eu escolhi uma lista
Ah, professor, por que você não botou A, B, C, D, E, F? Poderia colocar, porque perceba que quando você for começar uma busca, quando você for começar a busca em profundidade, você pode começar de qualquer vértice. Você tem que ter uma lista, como essa daqui, informando qual é a sequência que você quer começar. Essa lista aqui está informando que vai começar a busca a partir do vértice C. Mas poderia ser do B, poderia ser do H, poderia ser do D, poderia ser do F, poderia ser de qualquer vértice. A busca em profundidade pode começar de qualquer vértice, certo? E essa lista aqui, ela vai ser essencial, porque pode ser que você comece a busca em um vértice e você vá percorrendo o grafo e chegue em algum ponto que você não tenha mais saída. Você volta, volta, volta e volta para o C novamente. Quer dizer, você começa a busca e termina. E pode ser que alguns vértices, eles ainda não tenham sido visitados. Por exemplo, digamos que você começou no C, aí, sei lá, visitou o D, o E e o H. Mas, e a busca termina. Mas perceba que você ainda tem uns vértices aqui nessa lista que não foram visitados. Aí você recomeçaria uma nova busca a partir do A. E assim sucessivamente, até que todos os vértices fossem visitados, né? Essa é mais ou menos a ideia dessa lista. Onde é que essa lista entra? Ela está representada justamente aqui. É como se fosse um vetor, né? Você pega um vetor e ordena da forma que você quiser. É justamente esse primeiro cara aqui, ó. Certo? E ele está aqui também, naquela nossa parte de inicialização do algoritmo. Certo? Está justamente aí. Então perceba que eu vou pintar os caras de branco, esses caras aqui, ó, seguindo exatamente essa lista aqui. O primeiro cara ficar branco, então vai ter que ser o vértice C, se a gente for seguir aqui a nossa lista, tá vendo? Então, pintei o primeiro cara de branco. Eu estou aqui no laço de repetição na linha 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, seguindo aí a nossa lista, esse laço de repetição ele vai ficar meio que executando, pintando os caras de branco aí, né? Que é para inicializar as variáveis, né? Então, todo mundo de branco não tem muito segredo, não, certo? Então, todo mundo de branco. Depois que pintar todo mundo de branco, eu vou inicializar a variável de marcação com 0. Eu vou marcar o tempo que o pessoal vai começar a ficar cinza e preto, né? A linha 5 é que, de fato, começa o algoritmo. Eu vou perguntar para cada vértice dessa lista se a cor dele é branco. É aí que o algoritmo realmente vai começar, né? Como o primeiro vértice da lista é o vértice C, né, marcado aqui embaixo, e dá para ver que C é branco, então quando eu chegar nesse C aqui, ó, esse C aqui, eu vou perguntar se a cor do vértice C é igual a branco, vai ser verdadeiro, e eu vou, de fato, entrar na função DFS visit, que eu vou começar a visitar os vizinhos do vértice C, né? Então, vamos adiante aqui, né? Pergunta se a cor do branco, se a cor do vértice é branca, isso é verdade. Então, eu vou entrar na minha função DFS visit, e o que é que vai acontecer aqui, né? Vocês já estudaram lá em programação que sempre que você faz quando você faz a programação com funções, que uma função chama a outra, começa a fazer uma pilha de execução de funções, né? Então perceba que na minha pilha de execução, quando eu chamar a função DFS visit, o meu DFS, que é essa função que eu acabei de chamar, ela entra na pilha, que é para dar espaço de execução agora para a minha função DFS visit. Voltou aí o áudio? Tá normal, né? Bom, então, aqui é mais ou menos quando você está programando lá em C, quando vocês aprenderam, né? Você tinha um main, a função main, e aí em cima do main vocês criavam a função somar, por exemplo. Então, quando você começa a executar, a função main começa a executar. Dentro da função main, você chamou a função somar que você desenvolveu, né? Então, a função main vai para a pilha da execução.
para poder a função somar ser executada. Né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui. A função dfs, ela vai para a pilha de execução, e eu chamei a função dfs_visit. E aí a função dfs_visit começa... Sim, obviamente eu estou passando um vértice aqui, como... Estou passando a informação lá para dentro, que é o vértice U. O vértice U aqui é nosso vértice C, né? Porque U aqui é só uma variável. O valor que eu estou passando para ela é o C, que é o nosso primeiro vértice aqui. Chamei dfs_visit, né? O que é que aconteceu aí? O que é que vai acontecer? Como é o vértice C que está entrando aqui, então vou marcar o vértice C aqui na linha 1 de cinza, né? Essa bolinha aqui vai ficar cinza. O meu tempo de marcação é 0, vai passar para 1. Eu vou marcar aqui no meu tempo de marcação do C de 1. Então, vamos ver como é que essas coisas acontecem, né? Então, quando eu passo aqui, ó, marquei o vértice C de cinza, né? Vou marcar o tempo de chegada no C de 1, né? Vou marcar aqui, eu vou marcar sempre assim, certo? Vou colocar o tempo de chegada na esquerda, e quando ele ficar preto, eu vou colocar o tempo que ele finaliza aqui na direita, na minha direita, certo? Então, fiz a marcação do tempo aí de 1 desse cara. A próxima linha de execução é essa linha 4 aqui, que justamente ele vai entrar na lista de adjacência do vértice C, ou matriz de adjacência, depende de qual foi a estrutura de dados que você utilizou, né? Depende de qual foi a estrutura de dados que você utilizou aqui. Então, perceba que, por exemplo, como eu estou aqui no meu vértice C, perceba que esse grafo ele é direcionado, certo? Então, a lista de adjacência do C, eu vou fazer assim. Quando você for receber os dados, vai depender se você recebeu primeiro o D, DG, por exemplo, ou se você recebeu primeiro o G, depois o D, na sua lista de adjacência. Não sei como foi que você implementou, né? Então, perceba que a forma como você implementa vai fazer diferença na sua busca. Porque se você implementou assim, recebendo primeiro o D, depois o G, então quando você for analisar o primeiro vizinho, ele vai para o vértice D. Né? Se você tivesse implementado de forma contrária, a sua lista de adjacência, você ia primeiro para o vizinho G, que é esse cara que está aqui embaixo. Professor, tem diferença? Tem não. Você vai conseguir fazer a busca do mesmo jeito. Só que você vai... É como se você primeiro vai para a esquerda no algoritmo e o cara pode ter implementado primeiro e sempre para a direita. Dependendo de como é que está essa lista de adjacência aí. Para a gente simular aqui uma lista de adjacência, eu vou usar a ordem alfabética, certo? Como a gente tem duas opções, então eu vou considerar que ele sempre está indo para o cara que tem o menor label aqui, certo? Então ele vai escolher primeiro o vértice D para seguir aqui na nossa busca, certo? Como se o D fosse o nosso primeiro vizinho lá, certo? Mas não, na verdade é o contrário, né? Escolheu aqui o G, não tem problema não. Escolheu o primeiro vértice G para ser o primeiro vizinho. Então era aquela opção de baixo, a opção 2. Bom, uma vez que eu escolhi para o vizinho, como é que essa escolha é feita, né, professor? Só para a gente... Vou colocar aqui aqueles bloquinhos lá para simular a lista, para ficar bem... Fazer a primeira vez para vocês pegarem. Na lista da adjacência tá assim, né? Esse cara aqui aponta para o nulo. Então aqui vai estar o vértice G e aqui vai estar o D. Quando eu olho para esse vizinho aqui, esse vizinho ele aparece aqui, né? Para cada vértice vizinho, para cada vértice V pertencente à lista da adjacência.
A minha variável V aqui no código, ela vai receber o G, certo? Então, na linha 5, eu vou perguntar se a cor do vértice G é branco. Vou perguntar se a cor desse vértice aqui é branco. Porque são justamente esses caras que eu quero encontrar, os caras brancos, que são vértices que eu ainda não visitei, né? Então, se for branco, é bom para mim, porque significa que eu posso usar essa aresta do C para o G e chegar lá no G, porque eu nunca passei pelo vértice G. Então, aqui vai acontecer o seguinte. Uma vez que eu pergunto se o vértice G é branco, e isso aqui é verdadeiro, eu vou chamar minha função dfsVisit novamente, né? Perceba que eu vou chamar a função novamente. Só que agora o vértice que eu vou passar aqui vai ser o vértice G. Então, perceba que como eu vou fazer uma nova chamada de função, essa chamada de função atual, que é a dfsVisit, ela vai entrar aqui embaixo, ó, na minha pilha de execução. E o vértice que eu passei inicialmente é o vértice C. Eu estou na execução do C, né? Como eu estou na execução do C, eu vou fazer uma nova chamada. Essa nova chamada vai entrar aqui o vértice G, né? Então, deixa eu apagar esse monte de setas aqui. Quando eu passar aqui o slide, aconteceu exatamente isso, né? Ó, a função dfsVisit do C está na minha pilha de execução. Agora eu chamei uma outra função dfsVisit, só que o vértice que entrou aqui é o vértice G, né? E aí eu já fiz meio que de forma mais rápida, porque como o vértice G era branco, ele já ficou cinza, né? Aquela minha variável de marcação, ela tem valor 1, agora vai ter o valor 2. Quando eu passar aqui, eu vou marcar lá de 2. Significa que eu cheguei lá no tempo 2, né? Foi o segundo cara a ficar cinza. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo. O cara ficar cinza, né? E agora o algoritmo, ele meio que tem um jeitão exatamente igual, né? Porque eu vou entrar aqui na linha 4 novamente e vou saber aqui quem são os vizinhos do meu vértice G, né? Então agora eu vou ter que acessar. Deixa eu ver onde eu escrevo. Vou escrever bem aqui. Eu vou ter que acessar quem são os vizinhos, a lista de adjacência do meu vértice G, né? O vértice G está aqui. Aqui é a minha lista de adjacência. Ele tem um vizinho aí para o F e para o H, né? Eu acho que o F é F e o H. Então, se a lista dele está assim, ele vai primeiro para o F. Vamos ver como é que está lá. Ele está vindo aqui primeiro para o F. Então, a pergunta que ele vai fazer aqui é a mesma. O meu vizinho F, ele tem a cor branca aqui no meu algoritmo? Ele tem a cor branca, né? Então, significa que eu posso ir para ele também. Eu estou indo, perceba, né? Que eu estou indo sempre o mais profundo possível, né? Comecei no C, aí fui para o G, aí agora eu vou para o E. Sempre vai meio que descendo, né? Na busca. Então, deixa eu apagar esses caras aqui. Ele vai chamar a função dfsVisit novamente, só que aí ele vai fazer um empilhamento dessa função, a dfsVisit G, né? E eu vou lá para o meu vértice F. O vértice F, quando eu começo, eu já vou fazer um pouquinho mais rápido. Ele fica cinza, porque eu acabei de chegar nele. Ele fica cinza no tempo 3, porque é o terceiro cara que ficou cinza, né? E agora vai começar a aparecer uma coisa interessante, né? Quando eu for olhar aqui os vizinhos do F, ó, quando eu chego na linha 4, agora eu vou olhar quem são os vizinhos do F. Percebe que como esse gráfico é direcionado, eu tenho um vizinho aqui G. Então, na lista do G, na lista do F, perdão, a lista do F está assim, né? Eu tenho um vértice F aqui, tenho um vértice G aqui, eu tenho esse vizinho aqui e esse aqui aponta para o nulo. Perceba que quando eu vou analisar esse meu vizinho G, aqui dentro do algoritmo, eu estou perguntando se a cor dele é branco. Mas perceba que G já não é branco, porque significa que eu já passei pelo G alguma vez, né? O G é cinza. Então, se esse cara é cinza,
significa que eu já passei por ele e eu não vou passar, assim, eu não vou entrar no G novamente, pelo menos não por esse caminho, né? Então perceba que como o vértice F ele não tem mais nenhum vizinho, ó, até pela lista de adjacências, se você olhar aqui, ele não tem mais nenhum vizinho, só tem o G. Ele ia buscar o próximo cara aqui que é nulo, não tem ninguém. Como não tem ninguém, e esse vizinho F, esse vizinho do G, do F aqui, que é o G, não é branco, ele sai desse laço de repetição, ele vai sair aqui do laço de repetição, e vai cair aqui bem na linha, ele sai da linha 5, ó, e vai cair bem aqui na linha 9. Ele não entra no DF as visit, ele não faz uma nova chamada, ele cai aqui na linha 9. Na linha 9, eu vou marcar o vértice atual que eu estou de preto. É como se eu tivesse chegado aqui no F e não tenho mais para onde saída. Eu cheguei num caminho que eu não tenho mais para onde avançar, né? Uma vez que eu não tenho mais como avançar, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou marcar esse cara de preto, que é justamente essa linha aqui, ó. Marcar esse cara aqui de preto. Né? E vou marcar o tempo que ele ficou preto. O tempo atual era 3, né? Cheguei lá em 3. 3 mais 1, que é a linha 10. E marco o tempo 4. Certo? Deixa eu apagar aqui essas setinhas. Pronto. E aí cheguei lá no tempo 4. Significa que quando eu marco esse cara de preto, eu já passei por ele e que todos os seus vizinhos já foram também visitados. Como ele só tem o vizinho G aqui, então o G já está cinza, não tem mais o que eu fazer no F. Então veja bem, quando eu chego aqui na linha 11, esse DFS visit aqui do F, que é o que eu estou executando atualmente, ele termina. Quando ele termina, ele vai voltar aqui para a minha pilha de execução e vai tirar da pilha a execução que estava esperando, que no caso é a DFS visit G. Então é como se eu fizesse, quando eu tiro da pilha, eu faço um backtrack e volto a minha execução que estava aqui no F para o G, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou passar aqui um slide, é como se eu tivesse feito aqui um backtrack e voltado aqui para o G. Certo? Então a função DFS visit do G saiu aqui da minha pilha de execução. Certo? Esse cara aqui saiu. E eu vou olhar o próximo vizinho do G. Né? Perceba que tem uma setinha aqui. Aqui no G eu tinha dois vizinhos. Eu tinha um F e tinha um H. Como eu já passei pelo F, o próximo cara que eu vou é o H. Vou testar se ele é branco, né? Então, no meu laço de repetição do 4, na linha 5, eu pergunto se o H é branco. Isso aqui é verdade. Então, eu vou avançar para o H. Esse DFS visit do G vem novamente aqui para a minha pilha de execução. E eu vou chamar um novo DFS visit por H. Então, quando eu chego lá no H, ele é branco, vira cinza. O tempo que eu cheguei lá é o tempo 5. Ele foi, né? Ele ficou cinza aqui no tempo 5. Perceba que o H, ele só tem um vértice adjacente, que é para ele mesmo, né? Então, quando ele for olhar essa aresta aqui dele para ele mesmo, ele vai perguntar se essa aresta aqui tem a cor branca. Isso aqui não é verdade. Eu não tenho mais nenhuma saída, né? Cheguei num canto sem saída. Vou pular já lá para a linha 9, 10 e 11. Vou marcar o H de preto. E vou marcar o tempo que ele ficou preto, que é 6. Né? E aí vou fazer um novo backtrack. Quer dizer, eu cheguei no H, não tenho mais para onde ir, vou voltar para quem me chamou. Quem me chamou foi o G, né? Veja na minha pilha de execução que quem vai sair agora é o G. Então, quando eu passo a slide novamente, eu voltei para o G. Mas o G já não tinha nenhum vizinho, porque eu já fui tanto para o F, tanto para o H, então ele fica preto. Vou marcar o tempo que ele ficou preto. Né? Vou marcar aqui o tempo que o G ficou preto, que é 7. E vou fazer um novo backtrack. Vou fazer o backtrack para quem chamou o G. Quem chamou o G foi o C. Eu vou chamar lá para
Ele meio que vai voltando agora, né? Perceba que quando eu volto para o C, eu ainda tenho um vizinho do C que eu posso visitar, né? É como se com essa setinha tá apontando aqui para o G, ó. Nesse laço de repetição, ele vai para o próximo. Que é esse cara aqui, que é o D. Seu próximo vizinho, ó, D. Então, o algoritmo agora ele meio que se repete, né? Então, eu vou chegar lá no D, vai marcar o D de cinza, no tempo 8. O vértice dele tem dois vizinhos, né? Que é o C e tem o vizinho H, mas perceba que nenhum dos dois é branco, então não tenho mais por onde seguir a partir do vértice D. Vou marcar o vértice D de preto no tempo 9, certo? E eu faço novamente um backtrack para quem me chamou, que foi o vértice C. Quando eu chego no C, perceba que o C fica preto, porque eu não tenho mais nenhum vizinho que eu possa seguir. Já passei por todos os vizinhos do C. Quando eu passar por todos os vizinhos do C, ele vai chegar aqui no fim e vou fazer um novo backtrack, que é para a função DFS que me chamou lá no começo, aquela função de inicialização, né? Então, quando eu vou lá para o começo, eu vou testar naquela minha lista de sequências quais são os vértices que ainda estão brancos. Então, só para a gente verificar aqui, ó. Quando eu chamei o C, como foi o vértice C o primeiro a ser chamado, então ele já não é mais branco. Quem não ficou branco aqui foi o H, o G, o F e o D. Mas perceba que tem três vértices que sobrou nessa lista aqui que são brancos. Então, como eu estou nesse laço de repetição aqui, ó, no meu DFS, ele vai perguntar agora se o vértice A é branco, que é o próximo cara da lista. Vai perguntar se o vértice A é branco. E a gente está vendo que ele é branco. Então, o algoritmo agora vai fazer novamente a mesma coisa. Ele vai chamar o DFS visit, passando o vértice A como valor aqui, né? Então, quando eu passo o vértice A fica cinza no tempo 11. Aí eu vou olhar os vizinhos do A. Eu só tenho um vizinho que é o vértice B, né? O vizinho que é o vértice B. Então, o vértice B ele vai ficar cinza no tempo 12. Perceba que o vértice B ele tem um bocado de vizinhos. O vértice B. Ele tem o vizinho aqui C, ele tem o vizinho aqui F e tem o vizinho E. Se a gente for olhar a lista de adjacência do B, provavelmente ela vai estar assim, né? Tem três vizinhos. Então aqui eu tenho o vértice B, o C, o F e o E. Então, quando ele for olhar esse laço de repetição, ele vai estar assim: o vértice C é branco? Vai perguntar: não. O vértice F é branco? Não. O vértice E é branco? É. Aí ele vai entrar aqui no DFS Visit, passando o vértice E porque ele é o vizinho branco, né? Então, vou chegar no vértice E de cinza, no tempo 13. O vértice E, ele não tem mais nenhum vizinho que seja branco, que eu possa seguir, né? Eu vou marcar ele de preto no tempo 14. Vou fazer um backtrack e voltar lá para o B. Marcar ele de preto no tempo 15. Fazer um backtrack e voltar lá para o vértice A. Marcar ele de preto no tempo 16. Depois de tudo isso, ainda vou fazer um novo backtrack e voltar lá para o DFS, que foi o cara que começou, né? Verificar se o B é branco, não é. Verificar se o D é branco, não é. Verificar se o E é branco, não é. O F, o G, o H. E aí o algoritmo termina, porque todos os vértices daquela lista inicial que eu escolhi, todo mundo já está com a cor diferente de branco, né? E aí o algoritmo termina.
Pronto, critério para escolher o vizinho. O critério para escolher o vizinho vai depender da sua estrutura de dados. Que você... Deixa eu voltar lá no algoritmo, nos dois. Pronto. O critério para escolher o vizinho vai depender da sua... Na verdade, está aqui, ó, nessa linha aqui. Vamos ver aqui... Pronto, eu vou fazer assim para ficar mais tranquilo. Vou pegar exatamente esse grafo aqui e vou fazer as duas versões. Deixa eu ver. Pronto, o vértice B é uma boa pedida. O vértice B aqui. Se você usar a lista de adjacência, o vértice B, a lista de adjacência dele é assim, né? Tá aqui o vértice B. Então, quando você for carregar os vizinhos do B, professor, como é que é carregar? Pegar um arquivo de texto, por exemplo, que tem as informações do gráfico e passar para o computador, que foi a aula passada, né? Carregando uma lista de adjacência. Você pode carregar em ordem alfabética, por exemplo, dizer que primeiro quem entrou aqui foi o C, o F e depois o E. Não sei como foi que você implementou, se você fez a implementação de inserir no início da lista, de inserir no final da lista, de inserir no meio da lista. Lembram disso, que tem os inseris? Se você usar uma lista, essa é a estrutura que você vai usar aqui, né? Se você carregou primeiro nessa ordem, quando você for acessar a lista, quem é o vizinho do B? Aí você vai testar, é o C. Quem é o próximo vizinho? É o F. Quem é o próximo vizinho? É o E. Vai ser justamente nessa sequência aí. Mas você poderia ter feito uma sequência diferente. Você poderia ter usado, sei lá, o primeiro cara que entrou foi o E, depois foi o F, depois foi o C. Depende de como foi que você carregou as informações. Tem alguma que é correta? Não. Ela representa o grafo do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. Ah, professor, não quis usar a lista, não. Eu quis usar a matriz. Né? Então, se você usou matriz, você sabe que o grafo ele é 8 por 8. Né? Ele é um grafo 8 por 8. Eu não vou fazer aqui o grafo 8 por 8, mas ele vai ficar mais ou menos assim, né? D, A, D, C, D, E, F, G, H. Essa aqui vai... E aqui embaixo vai ser mais ou menos assim, né? Você vai ter aqui a linha do A e a linha do B, que é o vértice que a gente está. Então, do B para o A tem alguma aresta? Zero. Do B para o B tem alguma aresta? Zero. Do B para o C tem alguma aresta? Tem. Do B para o D tem alguma aresta? Não. Do B para o E tem alguma aresta? Tem. Do B para o F tem alguma aresta? Tem. Do B para o G tem alguma aresta? Não. Para o H, não. Então, ou você vai usar essa estrutura aqui de lista, ou você vai usar essa estrutura aqui de matriz. Não impacta. A ordem não impacta. Porque quando você for executar o algoritmo, você vai ver que você vai ter que passar por todos os vértices e vai ter que passar por todas as arestas. Ou você passa primeiro pelo vértice A ou pelo vértice B, mas no final das contas vai passar todo mundo por todos os vértices e por todas as arestas. Então, não impacta, não. Ficou claro, Jonadab, a sua pergunta deu para tirar a dúvida? E para você ver, mesmo você usando uma matriz, ou uma lista, ou outra estrutura, perceba que, se você quiser, você pode ler as informações do B nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, ou você pode começar aqui de trás para frente.
A mesma coisa que na sua lista. Se você, eu botei um ponteiro aqui na cabeça e botei um ponteiro aqui na cauda. Você pode começar lendo da esquerda para a direita, pode começar lendo da direita para a esquerda. Vai depender da sua implementação. Mas para esse caso específico aqui, do busca em profundidade, não tem diferença nenhuma, assim, em termos de desempenho. Quando você for fazer a metragem lá, quando vocês forem estudar, vai ser no pior caso, ou no caso médio, não tem. Você tem que passar por todos os vértices, então, é a quantidade de vértices que você tem, mais a quantidade de arestas. Quantidade de vértices mais quantidade de arestas. Então, essa busca aí, ela é linear na quantidade de vértices e arestas, né? Mais alguma dúvida, gente? Talvez não tenha, mas também não é ruim se não tiver. Esses caras que eu estou marcando aqui esses dois vetores, se a gente tiver aqui deixa eu pegar aqui o vetor, chamar assim, D, vou fazer igual aqui lá, B, C, D, E, F, G e H. Aí eu tenho aqui o vetor D. No vértice A ele tem o valor de 11, no vértice B de 12, o vértice C de 1, o vértice D de 8, o vértice E de 13, o F é 3, o G é 2, o H é 5. Ficou meio embaralhado aí, mas... O vértice F, ele tem o valor A de 16, B de 15, C de 10, D de 9, o F é 4, o G é 7, o H é 6. Se você olhar para esse vetor aqui, ele vai dizer exatamente a sequência dos caras que ficaram cinza, né? Só você seguir do menor número para o maior. A mesma coisa, se você olhar para o vetor F, ele vai dizer a sequência dos caras que ficaram pretos. Só você olhar a sequência do menor para o maior também. Além disso, eles dizem duas informações. Não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram lá, um negócio chamado pré-ordem e pós-ordem. Lembram disso? Se vocês viram isso, pré-ordem e pós-ordem. Alguém lembra o que era o pré-ordem aí, só para a gente... Como é que era uma busca em pré-ordem? Ia para os caras mais da esquerda, 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 esquerda. Enquanto pudesse ir para a esquerda, o cara ia. Era assim? Depois que não pudesse ir mais para a esquerda, aí você voltava um e ia para a direita. Então, se vocês prestarem bem atenção, esses caras aqui que do meu vetor D, exatamente essa pré-ordem aí. Eu vou sempre
o mais profundo possível, né? Vou descendo, 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 tipo assim, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Não posso mais ir. Então agora eu volto a casa, que é o backtrack, né? Vou para o próximo cara e vou para a esquerda, 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 esquerda. E se vocês analisar, esse cara F é o meu pós-ordem, né? O que é pós-ordem? Primeiro visito todo mundo, os filhos. Aí quando eu visitar todo mundo, é porque eu já passei por todos os meus vizinhos, aí eu volto e marco ele, né? Faço a verificação após a chamada. Então, de graça aqui, nessa execução do algoritmo em profundidade, eu teria aqui uma ordenação dos vértices, se você seguir o vetor D em pré-ordem, ordenação dos vértices, se você seguir o vetor F em pós-ordem. Porque, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho. A gente começou aqui no vértice C, né? A gente começou no C. Então, ele veio primeiro aqui para o G. E do G ele veio aqui para o F. Exatamente assim que ele fez. Do F não tinha mais para onde voltar, né? Aí ele veio aqui e voltou para o G novamente e puxou um cara para o lado aqui para o H. E o H também não tinha mais como voltar, né? Ele voltou para o C novamente. Puxou aqui para o D. Naquele primeiro pedaço que a gente viu, né? Então, esse cara aqui é o C, G e F. Esse cara aqui do lado, ele é o H, e esse cara aqui é o D. Mas assim, não necessariamente, gente, não necessariamente essa árvore, que se você for desenhar assim, ela sempre vai ficar bináriazinha, não, tá? Aqui foi coincidência porque os caras só têm dois vizinhos, mas eles poderiam ter um terceiro vizinho aqui, tá? O C, por exemplo, poderia ter um terceiro vizinho aqui, poderia ter um quarto vizinho aqui, e poderia aparecer um outro ramozinho aqui também, tá? Então, não necessariamente essa árvorezinha ficaria binária. Então, perceba que a ideia, ó, se o vértice F tivesse um vizinho aqui, ó, esse ramo aqui, ele ia descendo mais ainda, né? Ele ia descendo. Que é justamente para dar a ideia de profundidade, certo? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, então vamos só... No caso... Opa! Caso se perguntou. O lado direito é o de maior valor e o lado esquerdo de menor. É porque aqui, perceba que nesses caras, esses vértices aqui, eles não têm um número para você... se você fosse colocar os números, sim, entendi. Porque ele não fica mais a árvorezinha. Mas se você, naquela árvorezinha que eu desenhei, se você fosse colocar na esquerda, sempre seriam os menores valores de D. E, provavelmente na direita vai ficar os números maiores de D, né? Porque veja que quando você chega no C, o vetor é 1, o número é 1, depois vai 2, 3, vai sendo assim, 1, 2, 3, né? Aí depois, quando ele fosse para o vértice G, já seria aqui, ó, já seria aqui 5 no H, né? Esse número 5 aqui já é maior. Então, ele ficaria exatamente aí, do jeito que você falou. Bom, tem um grafozinho aqui só para vocês fazerem um pequeno teste aí, só para... Porque o cara vendo assim, às vezes o cara entende, mas quando você vai fazer, aí vai aparecendo as pequenas dificuldades, tá bom? Então, façam um testezinho aí só para ver se vocês... se vai surgir mais alguma dúvida no algoritmo. Vamos dar aí uns 10 minutos para vocês testarem. Começando a busca para ficar igual,
Vamos usar o seguinte, só para que todo mundo obtenha a mesma resposta, tá? Todo mundo vai começar a busca do vértice A, e quando tiver um critério de empate, a gente vai usar a ordenação alfabética para qualquer tipo de tomada de decisão. Por exemplo, aqui no vértice A eu tenho 3 vizinhos, tem o B, tem o C e tem o F. Para que um não comece do B, o outro comece do C e o outro comece do F, vamos usar o critério de ordem alfabética, todo mundo vai para o B, porque ele é, na ordem alfabética é o menor índice que vem, certo? Então, para que a resposta de todo mundo dê igual, a gente vai usar esses critérios aqui. Tá bom? Então, eu diria que depende muito do seu conhecimento de cada linguagem, né? Mas assim, se você tiver, eu acredito que se você tiver o mesmo conhecimento de C e Python, você vai ver que em Python você faz aí pouquíssimas linhas, enquanto que em C você vai ter um pouco mais de linhas para poder escrever, né? Mas eu já fiz em C em outras vezes, mas vou começar a fazer em Python, já comecei a fazer, acredito que vai ficar bem mais fácil. Por exemplo, se você for fazer uma lista de adjacência em C, você, se for usar aquela lista encadeada com ponteiro, não sei o que, você tem que trabalhar com ponteiro, implementar as operações de inserir com ponteiro, de buscar lá com ponteiro, né? Eu estou querendo dizer essas informações aqui, ó. Quando você for olhar aqui no algoritmo, esse laço de repetição, se você usar uma lista de adjacência, você tem que fazer o ponteiro e apontando para cada um dos bloquinhos, né? Não é só um laço de repetição, exatamente como está aqui. Se for em Python, você escreve exatamente como está aqui, né? Você viu que aquela versão da lista de adjacência que eu usei, ele usa o índice para acessar essa lista aí. Em C, você não vai usar essa lista não, né? Se você for fazer com ponteiro, que eu estou dizendo. Então, já tem essa linha aqui que você faz em Python, exatamente uma linha, provavelmente essa linha aqui em C, você já vai transformar essa linha aí em mais, você vai ter que programar um pouquinho mais, botar mais algumas coisas para representar exatamente o que essa linha está dizendo, né? Em C vai ser mais rápido? É possível que sim. Depende da sua implementação. Você pode fazer a implementação em C também que seja um pouco mais, se você não aproveitar bem as estruturas. Mas, em teoria, sim. Se o grafo for bem pequenininho como esse daí, talvez não esteja nem diferença. Mas se for um grafo bem grandão, aí pode ser que o negócio fique mais complicado. Mas, rapaz, agora eu fiquei meio assim mesmo. Cadê o resto do povo? Faltando bem umas 20 pessoas aí. Tem prova hoje ou vocês não sabem?
Alguma outra atividade, não sei. Aí que o povo ficou com medo da implementação, desistiu, foi. Mas nem é só extra, né, implementação, então com medo de voltar em setembro, né? Saiu aí, não foi uma notícia, o jornal divulgou aí, né? Eu vi essa notícia aí. Tô esperando sair alguma notícia oficial para ver como é que a gente vai fazer. É, tem que ver essas vacinas aí, né? Todo mundo, né? Todo mundo vacinado, né? Eu acho que seria um pré-requisito natural, né? É, exatamente. Rola só o pessoal, professor e técnico vacinado, e os alunos, que é a maior quantidade. Na UFC Russos tem bem 1.000, já tem uns 1.000 alunos, eu acredito, já. Não rola, não. Eu vi que a partir de hoje, né? É mesmo, é. Eu tava vendo que tem uma, acho que alguma particular em Fortaleza que já ia voltar hoje. Mas eu não me lembro o nome, não. Sim, fizeram aí. Deixa eu ver, acho que ficou assim. Pode dizer, Isaac. Esse tempo de chegada é só a ordem. Esse tempo de chegada aqui é o tempo de chegada do D, que ficou cinza, e o F é o que ficou preto. Mas você pode entender como sendo pré-ordem, e pode ver que esse cara aqui dá para ver que é o pós. É só uma variável que você usa para marcar, não é o tempo em segundos, não. É só para dizer que, né, se você olhar para o vetor D, aí, pessoal, se eu desse os números para exatamente esses números aqui para vocês e os vértices, aí você vai saber que esse cara que for o primeiro a ficar cinza, esse que for o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Dá para ver pela ordem, né? Da mesma forma que o F, você sempre vai olhar do menor para o maior. Você vai ver qual é o primeiro cara que ficou preto, né? Então, se você for olhar aqui, o primeiro cara que ficou preto foi o G. Eu nem fiz, mas eu sei que foi o G, ó. Depois foi o F, aí veio aqui o H, o E, e assim sucessivamente, né? O B, D, C e A. Ah, tem um detalhe também que veja que, como a gente tem aqui
8 vértices, perceba que o último cara a ficar preto sempre vai ser 2 vezes o número de vértices, né? Então, por exemplo, se um dia vocês estiverem treinando com 10 vértices e aparecer 21, 22, 23, é porque alguma coisa saiu errada aí, né? Ou se aparecer 19, 18, 16. É bem casado, né? 8 vértices, né? 16. 50 vértices, tem que aparecer o 100. Então, é nessa perspectiva aí. Alguma dúvida, gente? Uma pergunta? Pode falar. Escrever ou falar. Quem levantou a mão aí, não foi? Alguém levantou a mão aí. Tá bom.